2 dos crimes e das infrações administrativas. Artigo 88. Praticar, induzir, incitar, discriminação de pessoa em razão de sua deficiência, pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo 1º. Aumenta-se a pena de 1/3 se a vítima encontrar-se sob cuidado ou responsabilidade do agente. Parágrafo 2º. Se qualquer dos crimes previstos no caput deste artigo é cometido por intermédio de meios de comunicação social ou de publicação de qualquer natureza, pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º deste artigo, o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência. Inciso 1. Recolhimento ou busca e apreensão dos exemplares do material discriminatório. Inciso 2º. Interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na internet. Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo 2º deste artigo, constitui efeito da condenação, após trânsito em julgado da decisão, a destruição do material apreendido. Artigo 89. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão, benefício, remuneração ou qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é cometido. Inciso 1. Por tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial. Ou, inciso 2º, por aquele que se apropriou em razão de ofício ou de profissão. Artigo 90. Abandonar pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento ou contêineres. Pena, reclusão de 6 meses a 3 anos e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem não prover as necessidades básicas da pessoa com deficiência, quando obrigado por lei ou mandado. Artigo 91. Reter ou utilizar cartão magnético, qualquer meio eletrônico ou documento de pessoa com deficiência destinado ao recebimento de benefícios, proventos, pensão ou remuneração, ou realização de operações financeiras com o fim de obter vantagem devida para si ou para outrem. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Aumenta-se apenas em 1/3 se o crime é cometido por tutor ou curador. Título 3. Disposições finais e transitórias. Artigo 92. É criado o Cadastro Nacional de Inclusão de Pessoa com Deficiência, Cadastro Inclusão. Registro público eletrônico com finalidade de coletar, processar, sistematizar, disseminar informações georreferenciadas que permitam a identificação e a caracterização socioeconômica da pessoa com deficiência, bem como das barreiras que impedem a realização de seus direitos. Parágrafo 1º. O Cadastro Inclusão será administrado pelo Poder Executivo Federal e constituído por base de dados, instrumentos, procedimentos e sistemas eletrônicos. Parágrafo 2º. Os dados constituintes do Cadastro Inclusão serão obtidos pela integração dos sistemas de informação e da base de dados de todas as políticas públicas relacionadas aos direitos da pessoa com deficiência, bem como por informações coletadas inclusive em censos nacionais e nas demais pesquisas realizadas no país, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo. Parágrafo 3º. Para a coleta, transmissão e sistematização de dados, é facultada a celebração de convênios, acordos, termos de parceria ou contratos com instituições públicas e privadas, observados os requisitos e procedimentos previstos em legislação específica. Parágrafo 4º. Para assegurar a confidencialidade, a privacidade e as liberdades fundamentais da pessoa com deficiência e os princípios éticos que regem a utilização de informações, devem ser observadas as salvaguardas estabelecidas em lei. Parágrafo 5º. Os dados do Cadastro Inclusão somente poderão ser utilizados para as seguintes finalidades. Inciso 1. Formulação, gestão, monitoramento e avaliação das políticas públicas
para a pessoa com deficiência e para identificar as barreiras que impedem a realização de seus direitos. Inciso 2º. Realização de estudos e pesquisas. Parágrafo 6º. As informações a que se refere este artigo devem ser disseminadas em formatos acessíveis. Artigo 93. Na realização de inspeções e de auditorias pelos órgãos de controle interno e externo, deve ser observado o cumprimento da legislação relativa à pessoa com deficiência e das normas de acessibilidade vigentes. Artigo 94. Terá direito ao auxílio e inclusão, nos termos da lei, a pessoa com deficiência moderada ou grave que, inciso 1, receba o benefício de prestação continuada previsto no artigo 20, Lei 8.742, que repasse a exercer a atividade remunerada que a enquadre como segurado obrigatório do RGPS. Inciso 2. Tenha recebido nos últimos 5 anos benefício de prestação continuada, previsto no artigo 20 da Lei 8.742, e que exerça atividade remunerada que a enquadre como segurado obrigatório do RGPS, Regime Geral de Previdência Social. Artigo 95. É vedado exigir o comparecimento de pessoa com deficiência perante órgãos públicos quando seu deslocamento em razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade imponha-se-lhe ônus desproporcional e indevido, hipótese na qual serão observados os seguintes procedimentos. Inciso 1. Quando for de interesse do poder público, o agente promoverá o contato necessário com a pessoa com deficiência em sua residência. Inciso 2º. Quando for de interesse da pessoa com deficiência, ela apresentará solicitação de atendimento domiciliar ou fará representar-se por procurador constituído para essa finalidade. Parágrafo único. É assegurado à pessoa com deficiência atendimento domiciliar pela perícia médica e social do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, pelo Serviço Público de Saúde ou pelo Serviço Privado de Saúde, contratado ou conveniado que integre o SUS, e pelas entidades da rede socioassistencial integrantes do SUS, quando seu deslocamento, em razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade, imponha-lhe ônus desproporcional e indevido. Artigo 96. O parágrafo 6º-A do artigo 135 da Lei 4.337, Código Eleitoral, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 135. Parágrafo 6º-A. Os tribunais regionais eleitorais deverão, a cada eleição, expedir instruções aos juízes eleitorais para orientá-los na escolha dos locais de votação, de maneira a garantir acessibilidade para o eleitor com deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive em seu entorno e nos sistemas de transporte que lhe dão acesso. Artigo 97-A. Consolidação das leis do trabalho CLT, aprovada pelo Decreto 5.452, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 428, parágrafo 6º. Para fins de contrato de aprendizagem, a comprovação da escolaridade de aprendiz com deficiência deve considerar, sobretudo, as habilidades e competências relacionadas com a profissionalização. Parágrafo 8. Para o aprendiz com deficiência com 18 anos ou mais, a validade do contrato de aprendizagem pressupõe a anotação nas TPS, a matrícula e frequência em programas de aprendizagem, desenvolvido sob orientação da entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica. Artigo 433. Inciso 1. Desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz, salvo o aprendiz com deficiência quando desprovido de recursos de acessibilidade, de tecnologias assistivas e de apoio necessário ao desempenho de suas atividades. Artigo 98-A, Lei 7.853, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 3º. As medidas judiciais destinadas à proteção de interesses coletivos difusos, individuais homogêneos e individuais indisponíveis da pessoa com deficiência poderão ser propostas pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela União,
pelos estados, pelos municípios, pelo Distrito Federal, por associação constituída há mais de um ano, nos termos da Lei Civil, por autarquia, por empresa pública e por fundação ou sociedade de economia mista, que inclua entre suas finalidades institucionais a proteção dos interesses e a promoção de direitos da pessoa com deficiência. Artigo 8. Constitui crime punível com reclusão de 2 a 5 anos e multa. Inciso 1. Recusar cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, em razão de sua deficiência. Inciso 2. Obstar inscrição em concurso público ou acesso de alguém a qualquer cargo ou emprego público, em razão de sua deficiência. Inciso 3. Negar ou obstar emprego, trabalho ou promoção à pessoa em razão de sua deficiência. Inciso 4. Recusar, retardar ou dificultar internação ou deixar de prestar assistência médica hospitalar e ambulatorial à pessoa com deficiência. Inciso 5. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar a execução de ordem judicial expedida na ação civil a que alude desta lei. Inciso 6. Recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil pública objeto desta lei, quando requisitados. Parágrafo 1º. Se o crime for praticado contra a pessoa com deficiência menor de 18 anos, a pena é agravada em 1/3. Parágrafo 2º. A pena pela adoção deliberada de critérios subjetivos para indeferimento da inscrição, de aprovação e de cumprimento de estágio probatório em concursos públicos não exclui a responsabilidade patrimonial pessoal do administrador público pelos danos causados. Parágrafo 3º. Incorre nas mesmas penas quem impede ou dificulta o ingresso da pessoa com deficiência em planos privados de assistência à saúde, inclusive com cobrança de valores diferenciados. Parágrafo 4º. Se o crime for praticado em atendimento de urgência e emergência, a pena é agravada em 1/3. Artigo 99. O artigo 20 da Lei 8.036 passa a vigorar acrescido do seguinte inciso. 18. Artigo 20, inciso 18. Quando o trabalhador com deficiência por prescrição necessite adquirir órtese ou prótese para a promoção da acessibilidade e de inclusão.